corintiano, tudo bem com vocês? Cara, informações imperdíveis, tá? Reunião marcada no Corinthians, emergencial. Vou trazer essas informações para vocês. Tem um jogador do Corinthians que já está fora do timão, vai sair do Corinthians. Vou trazer para vocês. Vamos falar também de Corinthians e Curitiba, derrota do timão ontem e a escolha errada de Fernando Diniz. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e hype esse vídeo para ajudar a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos. O hypar, fiel, é um foguetinho que tem desenhado aí perto do joinha, que é o like, tá? Você não paga absolutamente nada, você só vai clicar e isso automaticamente já ajuda a plataforma a espalhar nosso vídeo para mais corintianos. Certo, fiel? Chega de enrolação, bora falar do nosso timão. Quero iniciar esse vídeo aqui já falando sobre Corinthians e Curitiba, tá? Porque o Corinthians ontem perdeu. Fiel, a gente tem que ter uma noção tão grande, a gente tem que ter os pés no chão de uma forma tão sólida para a gente entender que o Corinthians tem um time completamente limitado. A gente não tem que, só porque renovamos com o Memphis, a gente não tem que nos ludibriar e achar que o nosso time hoje está nos parâmetros do elenco do Flamengo, que tem um investimento aí de quase 1 bilhão. Um elenco aí que tem um investimento aí de praticamente aí 700 milhões de reais. Estamos falando aí de um Palmeiras que tem um investimento altíssimo. Estamos falando de times que estão hoje num nível completamente diferente. O que nos move? O que nos faz chegar a títulos como chegamos? A força da nossa torcida. Então hoje o Corinthians tem um elenco tão limitado que a gente foi eliminado por um dos piores times do Campeonato Brasileiro, do Inter, que vai brigar para não cair e não terá vida longa na Copa do Brasil, que já deve ser eliminado pelo Grêmio. Um time que empatou com o Remo, empatou com o Atlético Mineiro, um time que não consegue produzir, um time que vai brigar com certeza para não cair. Eles estão desesperados lá para ver quais serão as melhores medidas estratégicas para o Inter não cair. A gente é um time tão limitado que a gente perdeu para um Curitiba que é o pior mandante do Campeonato Brasileiro dentro de casa. Então o Corinthians hoje tem um time que nós temos que entender que não é um time, vamos dizer assim, um time bom. A gente é um time normal, vamos dizer assim, e quando faltam as peças desse time normal, a gente fica completamente limitado. Porque o Corinthians ele é um time normal que ele vai dar um trabalho jogando com seus titulares completos, sem faltar ninguém. Hoje o time do Corinthians ele é enxuto, fiel. É um time com poucas opções para o Fernando Diniz. Apesar que o Fernando Diniz errou e vamos falar sobre isso, tá? Mas é um time enxuto. É um time que se você poupar um, já faz uma grande diferença. Se você poupar três, já com o jogador que estava suspenso, que é o Gal, já faz uma diferença enorme. Então a partir do momento que o Fernando Diniz não relacionou o Hugo Souza, não relacionou o Matheus Bidu, não relacionou o Mateuzinho, e o Galo já estava cumprindo suspensão, cara, você já tem um time completamente limitado. Então não tinha necessidade ontem do Fernando Diniz poupar o Hugo Souza, do Fernando Diniz poupar o Mateuzinho e do Fernando Diniz poupar o Matheus Bidu. E vou falar algo para vocês aqui que vocês não escutam em qualquer canal. Vocês não escutam em qualquer canal que eu vou falar. O Matheus Bidu e o Mateuzinho é metade do time do Corinthians. O Matheus Bidu e o Mateuzinho é 50% do time do Corinthians, os nossos laterais. Ajuda muito no fator ofensivo, quanto no fator defensivo, na marcação e na contenção. Quando você tira os dois laterais, você mata o time. Metade do time do Corinthians hoje, metade do sucesso que a gente teve com um elenco que é limitado, é graças ao Mateuzinho e o Matheus Bidu, que fazem uma parte defensiva excelente e uma parte ofensiva também excelente, que ajuda muito o ataque do Corinthians. Aí a gente já tem um Corinthians que o Fernando Diniz teve uma experiência vasta na questão do Pedro Raul e na questão do Caio César, que não dão certo de jogar junto. Pedro Raul e Caio César não dá certo de jogar junto. Ele já teve vários jogos e pôde obter essa experiência. Então, por que a insistência em jogar com um ataque que não dá certo? Muitas pessoas criticam o Caio César, mas o Caio César está jogando com um time sem armação, sem meio campo e sem um companheiro de ataque. O Pedro Raul não dá certo. Ele já teve todas as oportunidades. Pedro Raul, de repente, pode ser que ajude o clube no segundo tempo, em vez de entrar lá para os 40 minutos do segundo tempo, lá para os 35 minutos do segundo tempo, para fazer um pivô, para uma bola aérea.
Mas o porquê que não dá uma chance pro Dieguinho entrar jogando um tempo inteiro? Por que não dá uma chance pro Guinegão jogar o tempo inteiro? Por que esses jogadores estão entrando sempre faltando 10 ou 5 minutos para acabar a partida? O Memphis Depay, depois que entrou ontem, o time melhorou. A gente já viu que é um jogador diferente, um jogador que faz a diferença para o Corinthians, que quando estiver no seu preparo físico ideal, com certeza vai jogar aí um tempo e meio, um tempo e 40 minutos, ou quem sabe até o jogo inteiro. É um jogador importante, mas enquanto isso não acontece, a gente tem que usar o nosso melhor recurso. E o nosso melhor recurso é Hugo Souza no gol, é Mateuzinho na lateral direita, é o Matheus Bidu na lateral esquerda. É o melhor recurso que a gente tem. A partir do momento que você poupa, você arrebenta o time do Corinthians. E ainda por cima, para completar, infelizmente, eu tenho que falar porque o meu canal é sobre fatos, sobre as coisas realmente que estão acontecendo. Aqui a gente não vende para vocês informações que não são corretas. O primeiro gol do Curitiba foi falha do Cauê. Não adianta quem falar que não foi, porque passou entre o goleiro e a trave. Imaginem, eu dei esse exemplo ontem na live, tá? Imaginem que minha mão é a trave e o Cauê está aqui, fechando o primeiro pau. A bola passou entre o Cauê e a trave. Né? Ele tomou um gol sem ângulo. Se fosse o Hugo Souza, não tomaria. E o segundo gol não podemos qualificar como uma falha, mas era uma bola defensável, não era uma bola indefensável. De repente, o Hugo Souza conseguiria também fazer essa defesa. Então poupou o time no momento errado. Não estou crucificando o jovem. O Cauê tem um potencial gigante. O Cauê, muitas pessoas falam que o Corinthians precisava contratar goleiro. Depois que o Cauê fez algumas partidas para o Corinthians, esse bafafá de contratar goleiro acabou. É um goleiro interessante, é um goleiro que tem grande potencial. Eu não estou crucificando a carreira do moleque, nem aqui falando para prejudicá-lo, mas eu tenho que falar o que aconteceu. E ontem o Cauê falhou. Então a gente faz uma análise. O Corinthians jogou domingo contra o Curitiba. Vai jogar agora só domingo contra o Santos. É uma semana de descanso. Tinha necessidade de poupar o Bidu, o Mateuzinho e o Hugo Souza? Não tinha. Não tinha necessidade nenhuma. Então o Fernando Diniz pecou muito nessa parte, na minha humilde opinião, tá? Temos capacidade para melhorar? É lógico que temos. Vai voltar o Yuri, vai voltar o Memphis Depay, vão jogar com o titular, o ritmo de jogo eles vão recuperar devagarzinho para poder jogar os dois tempos tranquilamente. É lógico que o time vai melhorar ofensivamente. Só que o Fernando Diniz comete um erro tão fatal porque o Corinthians tem chance matemática de classificar para a Libertadores. O Corinthians tem chance matemática de classificar para a Libertadores do ano que vem, caso a gente não se consagre campeão nessa Libertadores. A gente tem totais chances de classificar diretamente no Brasileiro para a Libertadores. E você começa a colocar isso em jogo quando você já tem 2 derrotas seguidas. Quando você não prioriza um jogo contra o Curitiba, que inclusive perdemos para o Curitiba no primeiro turno e no segundo turno, porque no primeiro turno os bonitinhos aí entregaram o jogo para a saída do Dorival, né? Foi um dos piores jogos que eu assisti, foi o primeiro turno de Corinthians e Curitiba, tá? Em que o time do Corinthians fez corpo mole aí pro Dorival cair, se eu não me engano, a gente naquela ocasião perdeu por 2-0 e ontem perdemos por 2-1. Ainda o Ranieri faz um gol, o Corinthians tenta dar um gás no final, mas já é perdido, tá? Comentem o que vocês acharam desse jogo, comentem se vocês acham que eu tenho razão ou não. O seu comentário, ele é muito importante para nós e o espaço de comentários é de vocês, fiel, é de vocês. E vocês sabem que eu respondo todos os comentários. Todos os comentários. Eu não fico sequer um comentário sem responder, porque aqui eu não me permito que você comente e fique no vácuo. Aqui fazemos a diferença, tá bom? Fiel, bora seguir que tem muita informação do nosso Coringão aqui, tá? Bora falar aqui para vocês sobre uma coisa muito importante, tá? Corinthians já tem definições de saída no final do ano. Yuri Alberto, eu cravo para vocês. Corintianeiro está cravando para vocês que o Yuri Alberto está fora do Corinthians no final do ano, tá? O Yuri Alberto já deixou avisado, não só por causa daquela entrevista, aquela confusão que deu. É informações recentes, que o Yuri Alberto já está fora do Corinthians no final do ano. O Yuri Alberto não permanece do Corinthians e isso não faz o jogador um vilão. Muito pelo contrário, que já era para ele ter saído. Ele segurou ficar no Corinthians lá atrás, que o Memphis convenceu. Já era para ter saído no meio do ano. Deu problema lá com o empresário dele, algumas informações que eram falsas, outras não, sobre uma proposta que ele tinha, mas tinha proposta e resolveu permanecer no Corinthians. Para tá pagando os valores que o Corinthians quer, mas o jogador pode forçar a sua saída,
Nenhum jogador fica no clube contra a vontade. O Yuri Alberto, toda vez que entra dentro de campo, ele sai com o uniforme completamente sujo, completamente esfolado dentro de campo, porque ele dá o sangue da vida pelo Corinthians dentro de campo. Nenhum corintiano, eu acredito que possa reclamar do Yuri Alberto, mas aqui, livre-arbítrio, a gente respeita todas as opiniões. Mas o Yuri Alberto é um dos caras que mais correm com a camisa do Corinthians. É um dos caras que mais se dedica com a camisa do Corinthians quando está dentro de campo. Tá? E a gente só tem que agradecer pelo tempo que o Yuri Alberto ficou no Corinthians. Temos que ser gratos e desejar para ele boa sorte nos próximos caminhos que virão na sua vida. E não será para clube brasileiro, tá, filho? Não será para clube brasileiro, tá? Provavelmente, quase 90% de certeza que o Yuri Alberto terá o seu destino para a Itália, tá? Que já tem conversas com o clube italiano para o Yuri Alberto. Ele já informou a diretoria do Corinthians que deixará o clube no ano que vem. E trago mais um jogador para vocês confirmado. É lógico que deve sair outros e outras vendas que devem aparecer. O André é um forte candidato a sair. Até nessa janela o André é forte candidato a sair. Se não sair, provavelmente ano que vem já está fora. Mas uma confirmação que eu já trago hoje para vocês, cravando também sobre informações que chegou, é Jesse Lingard, que terá o seu contrato encerrado em dezembro desse ano e também está fora do Corinthians, tá? Até porque o jogador tem proposta para retornar para a Coreia, tá, fiel? Já teve proposta para ele retornar já, tá? Nesse mercado. Só que o jogador quer terminar o seu contrato com o Corinthians e pelo que a não ser que ele evolua muito, a não ser que o Jesse Lingard evolua muito nesses meses que faltam até dezembro e mostra que pode ficar no Corinthians. Caso ao contrário, a saída do Jesse Lingard já está decretada. Não só pelo fato dele não estar apresentando um bom futebol, como também que ele tem proposta muito boa para retornar para o time da Coreia. Se eu não me engano, ele jogava no FC Seoul, coisa assim lá, o time coreano, tá? Então, o Jesse Lingard confirmado sua saída e Yuri Alberto também confirmado a sua saída. Óbvio que o Corinthians, eu acredito que pode fazer até um desmanche, tá? Quando chegar no ano que vem. A gente tem como os jogadores que eu trouxe para vocês que tem potencial para sair e jogadores que podem ser negociados, como o próprio Hugo Souza, que já teve conversas com o Milan, com o próprio Breno Bidol, que é um jogador jovem com muito potencial, o perfil perfeito para a Europa, do jeito que eles gostam. Então pode ser que o Corinthians passe por um desmanche no ano que vem, mas importante que mantenhamos a nossa espinha dorsal esse ano, até porque estamos com uma Libertadores em andamento, e Jesse Lingard e Yuri Alberto já está confirmado, esses já estão confirmados as suas saídas no ano que vem. Certo, fiel? Tem mais informação para você. O vídeo não acabou não, cara. Fica até o final que eu vou falar para vocês agora sobre reunião de emergência no Corinthians. Só que tem uma coisa nisso daí, tá? Ainda tem uma pequena observação para fazer para vocês aqui que eu também considero de muita importância. Além desses jogadores que vão sair, tem proposta também para Gustavo Henrique, tá? Já teve proposta na mesa, chegou hoje para o Corinthians, proposta na mesa para o Gustavo Henrique que foi recusada pelo Corinthians. Proposta recusada pelo Corinthians, pelo zagueiro Gustavo Henrique, tá? E você pensa que acabou, tem mais informação. Por isso que eu falo para vocês, cara, se inscreva no nosso canal. Compensa, é um canal que traz a verdade do que está acontecendo hoje nos bastidores do Corinthians. Aqui a gente não vende contratação falsa para ganhar like e cliques. Aqui a gente não vende informações falsas para ganhar visualizações. Aqui a gente mais descarta o jogador do que traz. Porque toda janela da aberta, o Corinthians está contratando 200 jogadores e não chega quase ninguém das propagandas feitas. Aqui a gente trabalha com honestidade e a verdade, sempre descartando a maioria dos jogadores. Não que eu queira ser uma pessoa vamos dizer assim, uma pessoa não elegante, mas aqui a minha prioridade é você inscrito. Eu quero que você saia daqui desse canal assistindo aí 12, 13, 14% de vídeo e vai falar, cara, eu assisti lá no Corintianeiro e saí com a verdade realmente do que está acontecendo nos bastidores do meu Corinthians. Não sair daqui com informações que você vai ficar em dúvida. Cara, será que aquele cara me falou aquilo é verdade ou não? Eu estou trazendo para vocês informações sólidas do que realmente está acontecendo nos bastidores do Corinthians. E tem mais, tá? Mesmo que o Corinthians tenta focar a permanência de alguns jogadores considerados de suma importância, o Corinthians hoje deve 2 meses de direito de imagem atrasados. Estamos falando de um clube que deve 2 meses de salários atrasados, de direitos de imagem atrasado, e também estava devendo salário até um tempo atrás. E na hora que venceu, não sei não, se já não vai ficar atrasado de novo o salário. Mas por enquanto, 2 meses de direito de imagem atrasados. Um inscrito questionou na nossa live que nós fez ontem, pós-jogo, Corinthians e Curitiba, que inclusive foi uma live maravilhosa.
eu faço o mesmo esquema nos vídeos, eu respondo todos os comentários da live, eu sempre trago para vocês aqui lives de suma importância, tá? Referente ao Corinthians, eu convido você a se inscrever e também começar a participar das nossas lives. Fiel, importante dizer que mesmo quando virar o ano que vem, mesmo que o Corinthians for passar por um desmanche ou talvez tentar segurar pelo menos alguns jogadores importantes, você com salário atrasado, você força a saída do jogador, porque o direito de imagem faz parte do salário do atleta. Então, um clube que anda com o seu salário certo, você tem a tendência, cara, não, por amor ao Corinthians, os caras pagam certinho, vão ficar. Cara, eu tô aqui no Corinthians, eu recebo um mês certo, depois fica aí, atrasa 2 semanas para receber. Ah, eu recebo um mês certo, depois atrasa 3 semanas para receber. Isso não é legal para um clube do tamanho do Corinthians, que arrecada 1 bilhão por ano. Um clube gigante igual o Corinthians no Brasil, que tem 45 milhões de torcedores. Isso não é legal. Um clube que tem tanta grana, que arrecada tanto e deve salário aí para jogador, direito de imagem. Isso não é legal de forma alguma, tá? Isso é péssimo para a imagem do Corinthians. Estar no Transferban é péssimo para a imagem do Corinthians. E por enquanto não. Mas ontem contra o Curitiba, o Corinthians perdeu porque não conseguiu produzir e foi ineficiente. Mas um inscrito até questionou na live, eu acho corretamente a afirmação dele, eu acho corretamente, vocês sabem por quê? Porque o jogador faz corpo mole, tá? Começa a atrasar salário, direito de imagem que não foi pago, jogador começa a fazer corpo mole, tá bom? Jogador que não tem salário em dia começa a fazer corpo mole. Os caras não quiseram derrubar o Dorival, o Corinthians não ficou 10 jogos sem vitória? Derrubaram o Dorival. Os caras derrubaram o Dorival do comando técnico do Corinthians. Começa a não pagar salário, direito de imagem atrasado, os caras forçam, os caras fazem corpo mole. O próprio Marcelinho Carioca já deu entrevista falando de conversas de vestiários que os caras faz corpo mole mesmo se não tiver com salário e direito de imagem em dia. Então é importante para o Corinthians que pague e comece a andar em dia. Não deixa a pilantragem desses caras interferir no futebol. Ande pelo menos com a parte salarial e direito de imagem limpo, cara. Ande pelo menos em dia. É o mínimo que estamos pedindo para essa diretoria que só faz cagada no Corinthians, que está com os dias contados, tá? Porque a intervenção judicial, mais cedo ou mais tarde, vai bater na porta do Corinthians. Fiel, bora falar sobre reunião em caráter emergencial no Corinthians, porque o Corinthians marcou uma reunião para tentar pagar o Transferban. É isso mesmo, tá? O Corinthians tenta com parceiros diminuir, vamos dizer assim, diminuir essa dívida do Transferban, porque as reuniões, o Corinthians tentou com o Esporte da Sorte, que não deu certo a conclusão do empréstimo ou do adiantamento para pagar os 23 milhões de reais de Transferban, e o Corinthians agora tem reuniões marcadas para tentar com seus parceiros, não sei quais são, pode ser com a Eze Seguros, pode ser com a Nike, um adiantamento para poder quitar o Transferban. A única coisa que eu não entendo é que falta poucos dias para o mercado da bola fechar. No dia 11 de setembro, fecha o mercado da bola do Campeonato Brasileiro. Só que tem duas questões. O Corinthians pode pagar o Transferban? Eu não sei também se Transferban gera juros e correções monetárias. Eu acredito que sim, tá? Porque com o Garro gerou juros e correções monetárias, tá? Então o Transferban está correndo juros. Então é importante para o Corinthians pagar os Transferbans até para não acumular juros, mesmo que ele pague e não contrate ninguém. É importante para o Timão pagar o Transferban para não acumular juros e correções monetárias, tá, Fiel? Então pode ser um dos motivos também do Corinthians estar querendo acelerar para pagar esse Transferban. E tem outra informação também que é super importante. Mesmo o Corinthians não contratando ninguém, você pagar o Transferban, você já não vai ficando tão queimado assim como a gente já está. Eu sei que a gente já está muito queimado no mercado da bola, mas você alivia um pouco esse estresse financeiro, você alivia um pouco esse estresse de Transferban, porque um time está lá sabendo que está no Transferban, isso pega muito mal para o Corinthians, tá? Só para esclarecer a dúvida de alguns inscritos, não, você não vai perder pontos por estar no Transferban, a não ser que você fique 3 temporadas, 3 anos em 3 Transferbans, vocês perdem ponto. O Corinthians não é o caso, porque não está chegando nem perto disso, tá? Então o Corinthians tem reunião emergencial marcada com seus parceiros para a quitação do Transferban. Então o Corinthians está trabalhando para quitar o Transferban. Só que tem uma observação muito importante para a gente fazer referente a isso. Pode ser que o Corinthians quer pagar o Transferban, lógico, para não pagar juros e correções monetárias. Quem quer ficar pagando juro? Pode ser que também para pagar o Transferban, para que a gente não fique tão queimado igual já está aí no cenário esportivo brasileiro. Você vai a qualquer lugar para contratar, hoje os clubes estão reticentes contra o Corinthians, porque não sabe se vão receber ou não. Então pode ser para aliviar um pouco esse estresse, ou pode ser também simplesmente pelo fato que estamos em ano político.
Em novembro tem eleições. E será que é bom para a imagem do Osmar Stabile concorrer à presidência com um time no Transferban? Ou fica muito mais fácil a imagem do Osmar Stabile concorrer para presidente sem Transferban? Então, isso é uma arma para os concorrentes do Osmar Stabile nas eleições. Então, é óbvio que, como eles não fazem nada pensando no Corinthians, eles estão um pouco se lixando se vai pagar juros ou não, eles estão um pouco se lixando com a imagem do Corinthians no cenário esportivo, se está em Transferban ou não. Os caras querem pagar para questões políticas. Então, é por isso que estão convocando essas reuniões emergenciais, então é por isso que estão desesperados atrás de parceiros para pagar esse Transferban, porque tem política, tem aí decisão política em novembro para o Corinthians, tem eleições para ver se o Osmar Stabile vai se reeleger ou vai sair, tá? Essa é uma das grandes questões, por isso esse desespero para pagar Transferban, porque ficará muito ruim para o Osmar Stabile concorrer a presidente com o Corinthians estando no Transferban. Então entendemos que a questão é só pessoal, política. O Corinthians aí fica aí como sendo um clube terceirizado por eles, né? É sempre a terceira, a quarta, a quinta ou a sexta opção, né? Eles não pensam no Corinthians primeiro, pensam primeiro deles. Então o Transferban não é porque eles morrem de amor pro Corinthians não, porque tem que pagar, tá? Até porque verbas para empresa de segurança, essas coisas, os caras dão jeito. Mas para pagar os Transferban, os caras ficam na maciota. Mas como tem eleição, vamos acelerar isso aí, porque eles não pegam mal para a imagem do Osmar. Certo, fiel? Então, reunião convocada de emergência para tentar pagar esse Transferban. Qualquer informação nova, eu trago informações para vocês sobre o resultado dessa reunião. Combinado? Se não sair hoje, amanhã. Se não sair amanhã, depois da manhã a gente vai trazer o resultado da reunião para vocês. Mas hoje tem vídeo. Tem mais um vídeo aqui no Corintianeiro. E à noite tem mais um vídeo no Corintianeiro 2.0, que é o nosso segundo canal. Combinado? Estamos combinados então, fiel? Meu muito obrigado por tudo. Fiquem todos com Deus e vai Corinthians.